Você aí já ouviu falar do uso do clomifeno para aumentar a testosterona? Pois é, eu sou o Dr. Jair Campos, cirurgião urologista, e hoje eu vou falar dessa medicação, que é uma medicação simples, fácil, barata e boa de achar, seja em farmácia normal, seja farmácia de manipulação, e que pode aumentar a sua testosterona. O clomifeno, ele vai atuar bloqueando os receptores de estrogênio. Mas para a gente entender melhor, precisamos saber como é que funciona o eixo hormonal relacionado à testosterona. Então a gente tem o hipotálamo, a hipófise e as gônadas, que no caso do homem são os testículos. O hipotálamo vai secretar o hormônio chamado GnRH, que vai agir sobre a hipófise. A hipófise, então, estimulada pelo hipotálamo, vai começar a secretar o LH, que atua diretamente aumentando a produção da testosterona, e o FSH, que vai atuar aumentando a fertilidade. Então vejam, testosterona e fertilidade são coisas que andam sempre juntas e precisa se ter muito cuidado quando a gente vai fazer qualquer tratamento, porque pode afetar, seja aumentando a fertilidade, seja reduzindo a fertilidade. Então agora que você já sabe esse eixo hormonal, o clomifeno ele vai atuar justamente bloqueando os receptores de estrogênio. Com isso, o corpo vai entender que está com pouco estrogênio e vai mandar um comando para aumentar a secreção do GnRH. Com isso, o hipotálamo vai aumentar a secreção do LH e, por consequência, vai aumentar então a testosterona. O clomifeno, ele é excelente para ser utilizado no homem, certo? Ele pode ser utilizado na mulher, mas tem outras funções. No homem, a gente vai justamente atrás desse mecanismo de aumento da testosterona de maneira endógena. Ou seja, ao invés de eu estar injetando o hormônio no paciente, que é um hormônio de fora, não é um hormônio dele mesmo, com o clomifeno eu consigo aumentar a testosterona de maneira endógena. Dosagem e formas de uso. O clomifeno ele pode ser utilizado de 15 mg até 50 mg. Vai depender muito do peso do paciente e dos níveis de FSH e LH. Como eu gosto de utilizar? 25 mg todos os dias. Alguns pacientes que já têm uma testosterona limítrofe dá para ser 25 dia sim, dia não. Mas eu acabo mandando formular, que as medicações formuladas conseguem ter um ajuste mais delicado e você vai utilizar uma vez por dia, todos os dias, de segunda a segunda. Com o uso do clomifeno, você não precisa se preocupar com questão de bebida alcoólica, com questões de atividade física, por quê? Porque ele não vai ter nenhum efeito colateral nesse sentido. Vários estudos demonstraram a eficácia do clomifeno. Por quê? Porque ele vai melhorar de 60% até 100% a testosterona. Mas, é como eu falei no início do vídeo, não é para todo mundo. O melhor paciente, o paciente ideal para usar o clomifeno é aquele paciente que tem o hipogonadismo sem afetar os testículos. Como assim? Os testículos ainda estão de tamanho normal. Eles ainda têm uma resposta a esse estímulo hormonal. Se o indivíduo, por exemplo, utilizou anabolizante por muito tempo e já tem uma atrofia testicular, o clomifeno acaba que não vai ter tanta serventia, porque ele precisa de um tecido testicular, ele precisa de um tecido testicular ainda vivo, ainda funcionante, para conseguir atuar de maneira eficaz. Tempo para ter um resultado. Eu usei clomifeno, no mesmo dia eu já fico forte, eu já ganho massa, eu já vou ter mais ânimo para academia? Não. Ele não funciona como pré-treino, ele não funciona como um aquecimento. O funcionamento dele vai ter uma ação que você vai conseguir sentir no seu corpo de 4 até 8 semanas. Então é um tratamento mais a longo prazo. E muitas vezes essa utilização vai ser necessária por semanas ou até meses. Há exemplo de tratamentos para aumentar a testosterona em casos de infertilidade. Por quê? O espermatozoide ele precisa de 3 até 4 meses para conseguir ser formado. Então, tudo que você fizer hoje
só vai ter validade daqui a 3 ou 4 meses. Então não adianta você querer tomar clomifeno 4, 5 semanas e achar que vai resolver somente por si só a sua infertilidade com isso. E uma das grandes vantagens do uso do clomifeno é justamente que esse clomifeno não vai impedir a secreção e produção da sua própria testosterona, ou seja, a testosterona de maneira endógena. Na verdade, justamente o contrário. Ele vai aumentar a sua própria testosterona e, quando assim sendo, você consegue também aumentar a sua fertilidade de maneira natural. Para quem está usando clomifeno, o que precisa acompanhar? Claro que a testosterona é o fundamental para ser acompanhado. O nível ideal varia de pessoa a pessoa, varia inclusive de acordo com a idade. Eu gosto de deixar sempre a testosterona acima de 450 e nunca, mas nunca mesmo acima de 1000. Então, entre esse 450 e 1000 é onde eu quero chegar. Às vezes tem um atleta, algum candidato, algum teste físico, teste da Polícia Militar, está preparando para Olimpíadas ou algum campeonato, aí eu deixo mais próximo de 1000. Já é um senhor de 60, 70 anos que já não tem mais tanta atividade, a gente vai deixar ali nos 450, 500. Então vai variar de acordo com o paciente, o tratamento é sempre individualizado. Eu gosto de utilizar muito o clomifeno na terapia pós-ciclo. Então, os indivíduos que fazem uso da testosterona de maneira a ser usada por uma testo sérica acima de 1000, ou que utilizam, além da testosterona, outros hormônios, a exemplo da oxandrolona, masteron, durateston, decadurabolin e outros anabolizantes, nessa terapia pós-ciclo, que a gente está tentando recuperar esse eixo, vai muito bem o clomifeno, claro que com outras medicações, a exemplo do anastrozol, do tamoxifeno, entre outros. Mas o clomifeno vai muito bem também nesses casos de terapia pós-ciclo, principalmente quando se usa dosagens muito altas de testosterona, seja aplicável, seja via comprimida. Então, clomifeno é para todo mundo? Não. Já falei que não. Se você tem um testículo atrofiado, testículo reduzido, não vai dar certo. Ou se sua testosterona está normal e seus hormônios FSH, LH também estão muito normais, muito provavelmente você não vai conseguir uma boa resposta. Mas se você tem esse hipogonadismo que é chamado secundário, ou seja, o FSH está baixo, o LH está baixo, você usar clomifeno, com certeza você vai ter uma resposta muito boa. Claro que você vai precisar de acompanhamento médico na dosagem correta e com segmento adequado. Alguns mitos que a gente percebe é que clomifeno é só para mulheres. Não, justamente esse vídeo aqui eu estou falando exclusivamente para a população masculina. Então você aí, homem que está com a testosterona baixa, precisa ter tratamento e clomifeno pode te ajudar. E claro que só vou tomar o clomifeno, mas não vou malhar, não vou dormir bem, não vou fazer exercício, sua testosterona nunca vai ficar normal. Então, você que gostou do vídeo, fala aqui. Você já tinha ouvido falar sobre o clomifeno?